A gente agora vai para Brasília. A semana promete ser muito movimentada, haja articulação política por lá. Tem assuntos importantes no Supremo, no Congresso, além da primeira viagem de Lula aos Estados Unidos nesse terceiro mandato. Théo Cury é quem vai trazer para a gente os assuntos que devemos ficar de olho nos próximos dias. Théo, por onde começamos, hein? Vamos lá, Carol, eu separei os principais pontos do Executivo, do Judiciário e do Legislativo para essa semana, seja a continuação de negociações que já estavam acontecendo ou consequências de assuntos que vieram à tona ao longo dos últimos dias, como também novidades para ficarmos de olho a partir da próxima semana, que pode se desenrolar ao longo das próximas semanas também. Começando pelo Poder Executivo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva começa a semana no Rio de Janeiro, vai participar da cerimônia de posse de Aloysio Mercadante à frente do Banco Nacional do Desenvolvimento Social, o BNDES, uma cerimônia que acontece no Rio de Janeiro, empossando Aloysio Mercadante à frente do Banco de Fomento. Também no Rio de Janeiro, Lula vai participar junto com a ministra da Saúde, Nízia Trindade, do lançamento de um programa de 600 milhões de reais para destravar e para reduzir filas para exames, cirurgias e consultas no Sistema Único de Saúde. Era já uma promessa de campanha de Lula quando ainda era candidato e agora vai lançar esse programa. Vai ser no Rio de Janeiro, mas esses 600 milhões de reais vão servir para ser distribuídos em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal para reduzir as filas para as cirurgias, para os exames e para as consultas que acontecem no SUS. Nessa semana também tem prevista a ida de ministros do governo, como Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, e Zé Múcio, da Defesa, para Roraima para visitar o território indígena Yanomami para ver a situação da crise humanitária que assola aquele povo indígena. Tudo isso em meio à saída de garimpeiros. A gente viu mais cedo a ministra Sônia Guajajara dos povos indígenas dizendo que há cerca de 20 mil garimpeiros no local. Desde a última quarta-feira, cerca de 300 garimpeiros já deixaram o local por conta da iminência de novas operações da Polícia Federal, das Forças Armadas e da Força Nacional de Segurança Pública lá em Roraima. Então há uma expectativa de visita de ministros de Estado naquele território. No Judiciário, expectativa de a defesa do governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, apresentar um recurso pedindo o retorno dele ao cargo, para que ele possa reassumir o cargo. Ele que foi afastado do governo por determinação do ministro Alexandre de Moraes, por uma suposta omissão na participação, na atuação do governo do Distrito Federal na invasão que aconteceu no dia 8 de janeiro na Esplanada dos Ministérios, no quebra-quebra e nos atos criminosos de vandalismo no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal. De acordo com a decisão de Alexandre de Moraes, que afastou Ibanez Rocha do governo do Distrito Federal, foi por conta de uma omissão, de uma falta de atitude do governo, da Secretaria de Segurança Pública e da Polícia Militar, que os criminosos puderam atuar livremente como atuaram. Agora, a defesa de Ibanez Rocha pretende apresentar um recurso para que o governador afastado reassuma o cargo, principalmente levando em conta o cenário do ex-comandante-geral da Polícia Militar, que teve a prisão dele preventiva revogada. Houve uma flexibilização, atendendo a um pedido feito pela defesa desse ex-comandante-geral da PM do Distrito Federal, e Alexandre de Moraes colocou ele em liberdade provisória, principalmente se baseando no relatório conclusivo do interventor federal aqui no Distrito Federal, o que pesou muito para a decisão de Moraes, e é com isso, é nessa esteira que a defesa de Ibanez Rocha pretende fazer esse pedido para que o governador afastado reassuma o cargo, ele que foi afastado por 3 meses, por 90 dias. Isso no Judiciário. No Legislativo, a semana promete também uma articulação para as principais comissões da Câmara dos Deputados, principalmente a Comissão de Constituição e Justiça, porque é um dos principais órgãos, porque é responsável por analisar a constitucionalidade, a legalidade de todos os projetos que passam pela Câmara dos Deputados. Então, é um cargo muito disputado e que demanda uma articulação política muito grande. Arthur Lira deve ter conversas com lideranças políticas e o presidente Lula também deve se reunir ao longo da semana com lideranças políticas.
Ainda no Legislativo, a gente conversou aqui mais cedo, Carol e eu, e quem nos acompanhava também pôde ver. Há uma expectativa para que haja uma abertura de um procedimento disciplinar contra o senador Marcos Duval, pelo que aconteceu na semana passada, pelas denúncias que ele fez. Inclusive passou a ser investigado no Supremo Tribunal Federal para que o Supremo apure o cometimento pelo senador de crimes de falso testemunho, denunciação caluniosa e coação no curso do processo pelas denúncias que ele fez. Primeiro a revista Veja, depois em entrevistas que ele concedeu e em publicações feitas em transmissão ao vivo pelas redes sociais. A PGR ainda não vê muitos elementos, acha que tudo está muito incipiente, mas que as versões contraditórias pesam contra o senador, que vai ter que se explicar perante o Judiciário, perante o Supremo Tribunal Federal, mas nessa semana pode haver uma consequência política para ele no Senado Federal, com a abertura de um procedimento disciplinar contra ele na Comissão de Ética do Senado. Qual que é a consequência mais grave que pode acontecer? A cassação do mandato parlamentar dele. Ele, que está na metade dos 8 anos a que ele tem direito de cumprir como senador da República pelo Espírito Santo, se elegeu em 2018, assumiu em 2019 e, em último caso, em último grau, pode ter o cargo cassado pelos colegas na Comissão de Ética do Senado Federal. Isso no Legislativo, no Judiciário e no Executivo. E para a gente finalizar o Executivo, que eu comecei falando que Lula viaja amanhã para o Rio de Janeiro, ele está em São Paulo para a posse de Aloysio Mercadante no BNDES. No final da semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva faz sua primeira viagem para os Estados Unidos nesse terceiro mandato dele à frente da presidência da República, vai para Washington e deve se encontrar e fazer sua primeira reunião como presidente da República com Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, presidente democrata, primeira viagem de Lula aos Estados Unidos. Ele retomando essa viagem, essa turnê internacional, esse giro internacional que disse que faria desde o ano passado, restabelecendo as relações do Brasil com o exterior. Ele que disse que houve um desmonte, um afastamento do Brasil com outros países e com outros líderes internacionais, vem fazendo um giro internacional mais agressivo desde que venceu as eleições, ainda no ano passado, foi por Egito, depois foi para Portugal. Tudo isso acompanhado de Fernando Haddad, depois anunciou Fernando Haddad como ministro da Fazenda e Lula fez algumas viagens internacionais para a Argentina, para o Uruguai e agora o foco é nos Estados Unidos. Carol, essa é a agenda da semana aqui em Brasília, tanto no Executivo quanto no Legislativo e no Judiciário também. Ufa, hein, Theo? Isso é só o que está na agenda, fora o que já temos de movimentação aí política, também do Judiciário, que o Theo Cury vai seguir acompanhando lá na Capital Federal. Valeu, Theo, obrigada.